Velho. Sr. Tomás, fala-me um pouco da tradição da matança do porco. A nossa matança tradicional aqui na Ilha do Pico é uma matança que tinha como objetivo inicial a sobrevivência destas gentes. Criavam o porquinho durante o ano e chegava à altura, normalmente quando se aproximava o inverno, começavam a preparar-se para fazerem as suas matanças, que no fundo era preparar os seus condutos e as suas valências todas que o porco tinha para sobreviverem durante o ano. Hoje já não é bem assim, porque as pessoas todas têm empregos, têm outro modo de vivência e de sobrevivência e fazem as matanças como autênticas festas de família. São festas tradicionais em que os amigos e a família se juntam normalmente a um fim de semana, porque, como disse, as pessoas trabalham quase todas, têm os seus empregos, e ao fim de semana, então, reúnem-se para fazer a grande festança chamada Matança do Porco. Isto começa uma semana ou duas antes, em que os donos da festa começam a comprar e a preparar todas as coisas que precisam para fazer a matança, desde as comidas, as bebidas, as cebolas, os temperos, os condimentos, tudo isso para se irem preparando. São convidados normalmente as pessoas amigas, de família, mais íntimas e até os vizinhos, para não ficarem mal na fotografia se não convidassem um ou outro, porque depois as pessoas iriam pensar que era porque havia desavenças ou havia outra coisa qualquer. Há uma preocupação no sentido de não melindrar ninguém e de juntar todas as pessoas amigas e familiares nesses dias, porque não é só um dia. Normalmente a matança começa numa sexta-feira com um caldo de peixe, depois no dia de matar propriamente dito as pessoas no início da manhã juntam-se, vão ver os porcos, vão ao corral, visitam e vão-se juntando, preparando-se para fazer a matança propriamente dita, que normalmente começa com uns brindes, com as suas bolachinhas, os seus secos, que era o que se usava antigamente, os figos passados ou secos, o nosso bagacinho do pico, o nosso figuinho, ou seja, as nossas bebidas tradicionais, e brindávamos, começávamos a festa fazendo os brindes entre todas as pessoas presentes. De seguida tirava-se os correios dos porcos, traziam-se cá para fora, deitavam-se num banco e aí se procedia ao sangramento do animal, aproveitando o sangue de onde se punha um pouco de vinagre e um pouco de sal para não coalhar, ia-se mexendo, sangue esse que depois iria servir para a execução das nossas famosas morcelas. Feita esta operação, começava-se a limpar o porco, que no fundo era samuscá-lo. Antigamente era com vassouras do mato que se trazia para baixo, secas, e que eram preparadas para esse efeito. Hoje já é tudo com maçaricos, é uma forma mais prática de fazer esse trabalho. Muito bem raspado, muito bem limpo, muito bem lavado. A seguir era aberto a meio para tirar todos os órgãos internos, desde os fígados, os rins, as tripas, que depois iriam servir para o enchimento da nossa morcela e da nossa linguiça, e assim se passava ali uma manhã bem passada, até que todos se juntavam para fazer o primeiro almoço de festa. Depois deste convívio e desta festa muito bem regada, sempre com um bom vinho do Pico e os nossos tradicionais digestivos, como nós chamamos, o nosso bagacinho e o nosso figo são os dois produtos de maior excelência. Hoje já se faz aí outras misturas e outras com mel, com anis, com outras coisas, mas o mata-bicho é que era sempre a peça mais importante. Feita esta operação e terminado este convívio, normalmente os porcos ficavam a escorrer. No dia seguinte
iniciava-se a desmancha, a desmancha, o derreter, o fazer os torresmos, o fazer, o preparar as carnes para fazer as linguiças e tal, que ficavam de vinho de alha durante 2 ou 3 dias até que fossem cheias. E, de um modo geral, os dias de matança são todos realizados e trabalhados à volta deste cenário da festa, que eu chamo particularmente uma grande festa de família, onde toda a gente convive, toda a gente se anima, toda a gente canta. Toda a gente, nomeadamente as próprias cantigas tradicionais, que muitos ainda hoje utilizam para fazer autênticos despiques de brincadeira entre amigos. Em algumas ocasiões em que o espaço permite, chega-se a bailar chamarritas. Chega-se a fazer todo este convívio à volta da festa e assim vamos constituindo a coisa mais bonita que se pode ter aqui em termos tradicionais, que é a nossa chamada matança do porco. 2 perguntas. Se moscar o porco com a vassoura era mais saudável que hoje com o gás? Eu não tenho qualquer opinião sobre isso. Eu penso que hoje com o gás, estamos a falar sempre de lume para queimar o pelo e para queimar. Claro que os antigos ainda dizem sempre a moda antiga era melhor, com as vassouras e tal, havia sítios onde até usavam palha quando não havia esta vassoura do mato, mas no fundo trata-se de uma operação similar. Claro que o gás hoje é muito mais limpo, é muito mais ecológico, é muito mais rápido de fazer, porque é uma garrafa de gás ligada a um maçarico e aquecem se calhar até melhor, secam melhor, as peles há quem diga que ficam melhor preparadas para fazer, por exemplo, o salpicão, que é um dos produtos, que é par da linguiça, é muito apreciado, porque além de levar as carnes e outros condimentos, leva também a própria pele do animal picadinha, ou seja, não havia órgão nenhum daquele porco que fosse desperdiçado, nem sequer a própria bexiga, que era cheia por nós, rapazes, o indivíduo que fazia o desmanche da carne, a primeira coisa que oferecia era a bexiga aos rapazes para a gente encher de ar e ir jogar ao futebol. Hoje já não se faz isso, naturalmente, deixou-se de utilizar essa brincadeira porque toda a gente tem acesso a outras formas de brincar, as crianças, mas a verdade é que até a bexiga era aproveitada, ou seja, não há órgão nenhum do corpo que não seja aproveitado e utilizado para alimentação e para outras atividades. E o porquê do porco ficar pendurado do sábado para o domingo ou de um dia para o outro? A ideia que eu tenho é que é para escorrer, ou seja, para a carne não ficar ali, para ficar um pouco mais maturada, mais escorrida daquelas umidades, do lavar, e para ficar tudo mais limpinho e mais seco e mais fácil de trabalhar. É a minha opinião, eu não sei se se tem algum fundamento científico mas para mim continua a fazer sentido que assim seja. Há pessoas que não querem fazer festas durante 3 ou 4 dias e fazem isto tudo muito mais acelerado, às vezes até fazendo num só dia ou em 2 dias. Mas eu continuo a defender a festa tradicional, que engloba, que faz juntar pessoas, que faz conviver, que faz com que nós troquemos impressões sobre tudo, falemos de tudo. Agora está muito em voga falar de quê? É a pandemia do Covid, é a guerra que estamos a viver aqui no coração da Europa, que era para todos nós, principalmente os da nossa geração, completamente fora de questão,
nós nascemos a pensar na paz, a pensar na tranquilidade e a pensar no melhor para todos nós, e não nos passava para a cabeça que fôssemos atacados como estamos a ser. Isto não faz sentido, mas é a vida. A Ilha do Pico é uma das ilhas que tem uma confraria do porco. Tem. Que leva bastantes dias, depois há o dia, depois da matança, depois disso tudo, há o dia de provar a linguiça, sucessivamente assim, não é? Exatamente, que normalmente é na segunda ou na terça-feira seguinte. Estas cerimónias, para serem completas, começam, digamos, numa sexta-feira com o chamado caldo de peixe, preparação, digamos, para a matança, onde se combina tudo. No dia seguinte faz-se a matança, depois a seguir é o desmanche, e depois 1 ou 2 dias mais tarde o enchimento da linguiça para colocá-la no fumeiro e assim se fazer um dos ex-libris da nossa Ilha do Pico. E há um dia para a prova da linguiça. E há um dia para a prova, que normalmente é na terça ou na quarta-feira. Além disso, há uma coisa que eu me esqueci de referir, que tem a ver, uma das iguarias mais apreciadas na matança é a sopa da cabeça, com muitas couves. O domingo à noite. Normalmente no domingo à noite. E o que sobra, a gente também come na segunda-feira, ao almoço. Mas é de facto uma sopa extraordinária, com as peças nobres da cabeça do porco, aquelas carnes diferenciadas, e que é também uma excelente refeição. Também para mim é dos melhores pratos da matança. Ainda bem que estamos de acordo. Não tinha conhecimento e adoro. Muito bem. Ok, Sr. Tomás, muito obrigado. Eu que agradeço esta oportunidade que me dá para explicar um pouco aquilo que eu sinto das nossas festas familiares, que têm raiz na nossa tradição, mas continuam a ser muito, muito implementadas aqui na Ilha do Pico. Normalmente, entre amigos, a gente começa matanças por volta de novembro e acabamos lá para março. Mas é proibido. É proibida a matança do porco. Foi proibido, mas houve legislação regional que abriu aqui uma certa porta, no sentido de permitir que isso fosse feito dentro dos conceitos tradicionais, desde que não se maltratasse o bicho. Ou seja, a legislação parece que aponta no sentido do animal sai do corral, é adormecido com choque, e depois é sangrado já sem dor e sem sofrimento. Esta é a regra e que a maioria das pessoas tenta cumprir. Mas eu há dias apresentei uma matança do porco e fui criticado por alguém, não da Ilha do Pico, mas não sei o sítio, que estava a apresentar uma tradição que estava proibida de executar. Meu amigo António Faria, radicalistas há de haver sempre, gente com pensamentos estranhos também. Agora, eu vi ainda recentemente, nessas mesmas redes sociais que o Faria fala, uma senhora que tinha um porquinho criado com amor e carinho e para ganhar mais uns troquinhos do que aquele que ganhava, que era pouco, era funcionária pública e até não ganhava muito, e criou mais um porquinho para vender. Pôs à venda esse porquinho na rede social e eu vi os comentários agressivos e contra ela que não são próprias de um ser humano. Eu custa-me ouvir isso, mas cada um tem o pensamento que tem e eu não quero influenciar ninguém, só quero dizer aquilo que eu penso, mais nada. Não se pode contentar todos. É a vida. Ok, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade que me deu de falar sobre esta nossa tradição secular. Que é muito bonito. Muito obrigado. Thank you.
Gostei de ver esta quinta feita desta maneira. Ela tem muita pinta à moda da Silveira. Ela tem muita pinta à moda mesmo da Silveira. Não é qualquer um que é capaz de fazer uma quinta assim. Só pode ser Ruth Braz. Essa foi forte. Fez uma quinta para mim. Boa. Com licença, não posso contar mais, que isto depois tem direitos de autor e eu tenho que receber, ninguém me paga nada. Não. O queixo está fraco. Não. Tem Tem esta coisa da família. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.